Olá pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos trabalhar equação com uma variável, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é entender de fato o que é uma equação. Equação é uma sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. Só que a gente tem que entender quando é que essa sentença será considerada aberta. Pronto, aqui no nosso primeiro exemplo, temos x mais 4 igual a 10. Expressa por uma igualdade, eu estou vendo que ela é. Agora, por que ela é aberta? Ela é aberta porque possui letra, possui uma variável. Então, quando eu tenho uma variável, essa sentença ela já é considerada aberta. Quando ela tem uma igualdade, ela passa a se chamar equação, tá bom? Então, a equação é toda sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. Observe que nessa equação aqui, x mais 4 igual a 10. Eu tenho um único valor que torna essa sentença verdadeira. E eu tenho vários valores que tornam a sentença falsa. O valor que torna a sentença verdadeira será chamado de conjunto verdade, tá bom? Então lembre disso. O valor que torna a sentença verdadeira será chamado de conjunto verdade ou raiz. Observe que nesse caso, o valor que torna a sentença verdadeira, no caso ali a nossa equação, será x igual a 6, porque 6 somado com 4 será igual a 10. Então, entenderam o que é uma equação? Sentença matemática aberta, expressa por uma igualdade. Aberta porque possui letra. E quando tem a igualdade, passa a se chamar equação. Agora, aqui eu representei a minha variável pela variável x, mas não necessariamente a gente vai poder trabalhar só com a variável x. Eu posso trabalhar com qualquer letra do nosso alfabeto ou do alfabeto grego. Fica à vontade. Então, como a gente já tem uma quantidade de letras suficiente, o alfabeto português, então vamos trabalhar somente com essas. Normalmente trabalhamos com as variáveis x e y, mas pode aparecer outras variáveis também. Então, só para confirmar, sentença matemática aberta que possui variável e tem uma igualdade. Então, será chamada de equação. Sentença matemática aberta, observe aqui que ela possui variável e também possui uma equação. Essa daqui é um pouquinho diferente, que eu já quero mostrar para vocês, mas a gente só vai trabalhar com uma variável. Mas se por acaso aparecer um outro problema que tenha mais de uma variável, então está aqui, ó. Aqui eu tenho duas variáveis, x e y, mas por isso ela não deixou de ser uma equação. Então ela é aberta, porque possui letra e tem aqui uma igualdade. Essa equação aqui é uma equação que possui duas variáveis. Já essa daqui só possui uma, que é a variável x. Já essa daqui também só possui uma, que é a variável y, tá bom? Aqui eu tenho uma outra, né? 6a igual a 14. Observe que ela é aberta, porque possui letra. E tem aqui uma igualdade. Então está aí. Equação é toda sentença matemática aberta expressa por uma igualdade. Agora, toda equação, ela possui termos, tá bom? Os termos são os elementos que formam a minha equação. São dois termos que formam a equação. A equação, ela possui o primeiro termo e o segundo termo, que nós vamos chamar aqui de membros, tá bom? Aqui é o primeiro membro, aqui é o segundo membro. Observe que quem separa os membros é exatamente o sinal de igualdade. O que vem antes da igualdade é o primeiro membro, o que vem depois da igualdade é o segundo membro. Então, aqui eu tenho o primeiro membro
e aqui eu tenho o segundo membro, tá bom? Então, lembre, primeiro membro é o que vem antes da igualdade, segundo membro é o que vem depois da igualdade. Agora, na hora de se resolver uma equação, a gente tem que ter cuidado, porque nós devemos fazer uma pequena organização. O que vem no primeiro membro, ele só pode ficar as variáveis, tá bom? Aqui no primeiro membro deve ficar somente as variáveis. E aqui no segundo membro vai ficar somente os números. É um modo da gente isolar a variável para descobrir aquele valor que está faltando, tá bom? Então, observe que aqui eu tenho 4x mais 3 igual a 11 mais 2a, tá bom? Observe que aqui eu tenho uma equação com duas variáveis. A variável é o x, a variável é o a, mas a maneira de se trabalhar é a mesma. Olha o que é que eu vou fazer. Vou colocar tudo no primeiro membro, somente o que tem letra, e vou colocar no segundo membro somente o que tem número. Quem trocar de membro, eu vou ter que inverter o seu sinal, tá bom? Então, olha como vai ficar. O 4x tem letra, está do lado correto, no primeiro membro. Esse 2a possui letra, possui variável, ele vai ter que ir lá para o primeiro membro. Se ele é positivo, vai passar para lá negativo. Já o 3, que é o número, ele tem que passar para o segundo membro, tá bom? Então, ficou o seguinte, eu vou ter 4x, está do lado correto. O 2a era positivo, vai passar para o primeiro membro, agora negativo, tá bom? Igual a 11. Esse 3 que era positivo passou para o segundo membro negativo. Observe que eu fiz uma pequena organização. Aqui no primeiro membro, as variáveis. Aqui no segundo membro, somente os números. Então, eu tenho que 4x menos 2a é igual a 11 menos 3, eu tenho 8. Pronto. Essa equação, ela para por aí, porque eu tenho aqui duas variáveis, a variável x e a variável a. A única certeza que eu tenho é que 4x menos 2a é igual a 8, tá bom? Agora, se a minha equação tivesse apenas uma variável, digamos que eu tenho 4x mais 3 é igual a 11 mais 2x. Tá vendo? A minha equação agora não tem mais duas variáveis. Ela tem apenas uma. Observe que a variável que eu tenho é a variável x. O mesmo modo como eu procedi quando ela tinha duas variáveis, eu vou fazer do mesmo jeito quando ela tiver só uma. Então, vou organizar letra no primeiro membro, número no segundo membro. Quem trocar de membro, eu vou ter que inverter o sinal. Então, 4x está do lado correto, permanece 4x. O 2x é positivo, passa para lá, negativo. Igual, o 11 está do lado correto, está no segundo membro. Porém, o 3, que é positivo, vai para o segundo membro, agora negativo. Viram como ficou? Letra no primeiro membro, número no segundo membro. Primeiro membro é o que vem antes, segundo membro é o que vem depois da igualdade. Só que agora, como as variáveis são iguais, eu vou poder somar ou subtrair, coisa que aqui eu não poderia fazer, porque nós tínhamos